Agora, por exemplo, a gente vai falar sobre economia, a queda no preço do dólar, viu? Que surpreendeu os especialistas. Alguns consideram que esse é o fator mais curioso da economia neste ano até agora. Nesta semana, a moeda americana chegou a R$ 4,60, o mesmo valor registrado em março de 2020. Nós convidamos o economista Danilo Orcida para explicar para a gente o que tem provocado essas quedas e como essa variação afeta a nossa vida. Danilo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, na oportunidade agradeço o convite. Espero poder aqui, na ocasião, compartilhar um pouquinho, né, sobre os assuntos econômicos tão importantes, né, no nosso dia a dia. Pois é, a gente entende pouco, né, sobre essa questão da variação do preço do dólar, acha que é uma realidade muito distante, mas não. Isso vai impactar diretamente no preço dos produtos básicos aí que a gente consome. Certamente, em especial produtos que dependem, né, desta moeda estrangeira, estão cotados, cuja cadeia produtiva envolva ou dependa da moeda estrangeira. Cito como exemplo o principal setor que sofre com esta sazonalidade do câmbio é o setor de medicamentos. Boa parte dos insumos, né, que para a produção de medicamentos no Brasil são adquiridos, os contratos são firmados, indexados em dólar, e na medida em que a moeda dispara, isso tem um reflexo direto no custo do produto, né, no custo do produto que chega para o consumidor final. Então, nesse sentido, a desvalorização, né, ou o real ganhando novamente força, isso, de certo modo, é bom para a economia. Agora, é importante notar o contexto em que esta redução do dólar acontece, né? É fato que nós tivemos um ponto de saturação, o dólar já vinha de sucessivos aumentos, em razão de todo o desarranjo econômico vivenciado no período pandêmico, e acredito que a estabilização dessa crise sanitária traz um pouco mais de segurança ao mercado financeiro, e, por consequência, isso tem criado um ambiente favorável à queda. Somada a outras questões, acredito que a desdolarização da economia, em especial, e aí envolve um desdobramento da própria guerra, né, da Rússia, acredito que também tem forçado a redução da moeda. Pois é, alguns especialistas apontam então que a taxa de juros alta aqui no nosso país é uma das razões para essa queda no preço do dólar. Queria que você explicasse por quê, como que esse movimento no mercado financeiro acontece. Pois bem, o Brasil tem adotado uma política de aumento de taxa de juros, com a finalidade de atrair investidores, de atrair investimentos. E não podemos ignorar que, para o mundo, o Brasil é um dos paraísos. Assim como existem os chamados paraísos fiscais, o Brasil é o paraíso para os rentistas, aqueles que vivem de especulação, né, de especulação do mercado cambial, da especulação do mercado financeiro. O aumento da taxa de juros, note que nós já estamos diante de uma taxa Selic que ultrapassa a casa dos 2 dígitos. O Brasil vinha de uma política de sucessivas reduções e agora caminha no sentido inverso, no sentido de aumentar a taxa de juros como uma forma de atrair capital de investimento estrangeiro. Agora, isso, por um lado, tem um efeito, no meu sentir, muito negativo na economia, no aspecto do mercado interno. Por mais que se estimule a atração de investimentos, porque é interessante, você tem uma taxa de remuneração do capital que é significativa. Então, na medida em que essa taxa de juros aumenta, maior a remuneração do capital do investidor. Porém, no mercado interno, quando analisamos a questão pela perspectiva do financiamento, eu não vejo com bons olhos, porque o custo do financiamento para o cidadão médio fica mais caro. O custo para o financiamento da produção para o empresariado brasileiro também fica mais caro. Então, quando avaliamos o cidadão médio que precisa fazer um financiamento de um veículo ou um financiamento imobiliário, certamente o custo do crédito está mais caro. Ao longo dos últimos meses, nós tivemos algumas medidas econômicas que encareceram esse custo. Cito como exemplo
existe um imposto chamado Imposto sobre Operações Financeiras. É o imposto que incide sobre as operações de empréstimos, né, por exemplo. E o Uhum. IOF foi aumentado. É um tributo cuja competência é da União Federal, mas que foi aumentado como uma fonte de financiamento, como uma forma, né, de financiar ali, programas de transferência direta de renda, como no caso em questão, o Auxílio Brasil. Veja, o Auxílio Brasil tem como fonte de financiamento o aumento do Imposto de Operações Financeiras, o IOF, e, de igual forma, teve como fonte de financiamento orçamento que estava ali destinado ao pagamento de precatórios. Por que cito esta questão? Para demonstrar que a conjugação desses fatores, no caso em questão, aumento de taxa de juros, com o aumento de tributação que incide sobre o financiamento, tem onerado, né, as famílias que precisam de crédito, tem onerado as empresas que precisam de crédito para financiamento da sua produção, muitas vezes para o refinanciamento da sua própria dívida, né? Não é errado dever, mas naturalmente as pessoas, diante de uma necessidade, elas refinanciam as suas dívidas, contraem um empréstimo com melhores condições para quitar um outro empréstimo, trocam uma dívida de curto prazo, alongando essa dívida por um financiamento de maior prazo. Então, isso é muito natural. Agora, o fato é que está mais caro tanto pela perspectiva do aumento, dos sucessivos aumentos de taxa de juros, como por consequência em relação ao aumento da tributação, com o aumento do IOF que ocorreu há 4, 5 meses atrás. A gente percebe, né, que a situação para o cidadão mais pobre, para o cidadão de classe média, sempre é mais complicada com essas altas nas taxas. O preço do dólar em queda, ele colabora de alguma forma para a redução no preço dos alimentos, porque a gente sabe que esse é o custo principal das famílias mais vulneráveis hoje aqui no nosso país. Essa baixa do dólar deve favorecer um pouco essa questão ou não há essa perspectiva, pelo menos por enquanto? Não, acredito que sim. Quando pensamos no mercado primário da economia, falando de alimentação, em especial do grupo de alimentos que são produzidos pelo setor agropecuário. Perceba, um cenário com uma moeda com um real desvalorizado, isto é, com um dólar alto, gera, de certo modo, um cenário favorável para as exportações dos produtos produzidos aqui no Brasil. Ou seja, o produtor ele privilegia muito mais exportar com dólar a R$ 5 do que produzir para o mercado interno, já que isso representa maiores ganhos. Agora, acredito que com a redução do dólar, esse cenário tende a voltar a uma estabilização, né? Uma estabilização maior, em especial quando avaliamos essa questão do fluxo de exportações e do favorecimento das exportações com a disparada da moeda estrangeira. Então, o dólar estando um pouco mais baixo, certamente permite com que a produção interna, né, volte a ser prioridade do mercado agroindustrial. Então, nesse sentido, acredito que tem sim uma relação, né, uma correlação direta com o preço do grupo dos alimentos, em especial quando enxergamos a cadeia produtiva como um todo. Mas fato é que alguns produtos, aí quando enxergamos o setor agropecuário, é fato que alguns produtos também dependem de questões específicas de mercado, como é o caso de safra e entre safra, e naturalmente que a sazonalidade de preços dos alimentos tem como fator de explicação uma série de motivações, dentre elas a questão do dólar, a questão cambial, mas não podemos ignorar também questões específicas, né, de cada segmento. Entendido, Danilo. Agora é o seguinte, é um questionamento que não é só meu, muitos amigos, pessoas, né, da família também, com quem eu já conversei, fizeram essa mesma pergunta. A gente diz que a alta no preço dos combustíveis está atrelada à questão da desvalorização do real, à alta do dólar. Por que então que com a queda do dólar a gente não está vendo uma redução tão grande no preço dos combustíveis?
Pois bem, sem rodeios, eu posso te dizer que a questão do preço dos combustíveis no Brasil decorre de três fatores. O primeiro deles envolve questão de precificação internacional, já que envolve toda essa balança de importação e exportação. Agora, há o fator tributação, que é o fator de maior peso, e há também um fator de oportunismo de mercado, quando avaliamos alguns cartéis que se formam em relação a esse setor. No aspecto da tributação, é um setor que eu tenho um pouco mais de curiosidade em relação ao tema, até pela minha formação em direito tributário. Falando em números para o nosso cidadão médio, que é aquele que abastece no posto de gasolina e é aquele que sofre com a alta do preço do combustível. No abastecimento de R$ 100, hoje o cidadão paga em média R$ 48 de tributos. Ele paga aqui no estado de Goiás, em relação à gasolina, R$ 30 nesse abastecimento a título de ICMS e vai pagar aí o valor remanescente será referente a PIS, COFINS e CID combustíveis, três outros tributos cuja competência, ou cujo dinheiro arrecadado vai para os cofres da União. Então perceba que a carga tributária que incide sobre o setor é muito alta, é extremamente alta, e um ponto que eu tenho chamado a atenção para demonstrar tamanha distorção, e em especial quando avaliamos a tributação a título de ICMS. O cigarro, aqui no estado de Goiás, a tributação do ICMS é 27%. Incide menos tributos em relação ao cigarro do que em relação à gasolina. Incide menos tributos em relação à bebida alcoólica, que é o caso também incide uma alíquota de 27%. Veja, incide menos tributação do que num setor essencial para a economia, que é o setor de combustíveis. Então, não existe uma lógica de essencialidade. E destaco que existe um princípio este que orienta questões tributárias, é um princípio denominado de princípio da seletividade. E esse princípio determina que setores mais essenciais da economia devam ser desonerados no aspecto da tributação em relação a setores não essenciais. Então, não faz muito senso nós termos uma tributação tão alta em relação aos combustíveis, porque é um setor um setor cuja arrecadação é de fácil arrecadação, não precisa de grande esforço para poder arrecadar, mas, de fato, no meu entender, acredito que nós precisamos criar caminhos para a desoneração tributária de setores essenciais. E aí me permita só trazer um rápido assunto. Esse raciocínio se emprega também em relação à energia elétrica. Em um recente caso, o Supremo Tribunal Federal julgou agora no mês de novembro, compreendendo que a alíquota de 25% de ICMS que incide sobre a energia elétrica em Santa Catarina violava o tal do princípio da seletividade e determinou a redução para 17%, que é a alíquota base do ICMS que incide em relação à maioria dos produtos. Então, nesse mesmo raciocínio, veja, nós temos hoje uma decisão judicial que já trouxe um balizamento a essa questão, em relação ao setor da energia elétrica, por entender que trata-se de um setor essencial da economia e, por consequência, precisa ser desonerado no aspecto da tributação. Essa decisão passa a ter efeitos a partir de janeiro de 2024. Até lá, os estados terão que se organizarem para reduzir a tributação da energia elétrica, e o mesmo raciocínio, me arrisco a dizer, se emprega ao setor dos combustíveis. Essa é uma discussão de cunho até mesmo jurídico, mas acredito que esta alta carga tributária seja um ponto que mereça reflexão, em especial, já que falamos tanto de reforma tributária, eu sustento e advogo a ideia de que itens essenciais, leia-se, itens da cesta básica, energia elétrica e combustíveis, são itens essenciais, devem ter, sim, uma certa privilegiação no aspecto da carga tributária. Esses tributos, né, esse excesso de imposto castiga muito os orçamentos das famílias. Agora eu quero saber se dá para fazer previsões. Quais são as previsões dos especialistas para os próximos meses? É possível saber ou prever de alguma maneira se o preço do dólar deve se estabelecer, se estagnar dessa maneira, nesse patamar que está,
se a situação da economia do nosso país tende a melhorar daqui até o fim do ano ou não. Qual a avaliação que você consegue fazer hoje sobre o cenário que a gente tem? Olha, no aspecto da moeda, acredito que a tendência é sim de queda. Primeiro porque nós vivenciamos um cenário de disparada de preços, né? Chegou-se a um ponto tal de saturação que daqui não sobe mais. Nós tivemos uma cotação, a título de exemplo, tanto do dólar quanto do euro. O euro chegou a quase R$ 7, né? Hoje estamos falando de o euro, por exemplo, já está chegando na casa dos R$ 4, está 5,19, oscilando ali já numa tendência também de queda, assim como o dólar, acompanhando a figura do dólar. Então eu vejo que chegou a um ponto de saturação tal que não tem tanta margem de aumento. E com a estabilização da crise sanitária, que foi uma grande incerteza econômica, eu vejo que esta solução, né, sabemos que de fato ainda há muito a ser feito no aspecto sanitário, mas nós não estamos no ápice da crise sanitária. Já temos um cenário, talvez com um panorama um pouco mais controlado. E é nesse contexto que eu vejo que a economia acompanha, né, talvez esse movimento, né, de estabilização. Então, voltamos a ter indicadores que estão retomando aí a indicadores pré-pandemia. A moeda estrangeira, no caso, o câmbio, é um desses indicadores. Nós temos agora esta retomada, esta desvalorização, que sinaliza talvez um sentimento, né, do mercado financeiro, nesse sentido de que as coisas estão se estabilizando. Mas me permita trazer uma questão aqui, não com uma linguagem técnica, mas talvez mais como um ponto de reflexão. Na economia, nós temos dois conceitos econômicos. Um conceito que é o conceito chamado de riscos, o outro conceito econômico que é chamado de incertezas. Quando falamos de riscos, nós conseguimos fazer previsões. É possível fazer previsões, estimativas, gráficos, avaliações e mitigar, por que não, riscos e prejuízos desses riscos. Mas quando falamos de incertezas, incerteza já é um conceito, dentro da leitura econômica, um conceito que não nos permite fazer previsões. A pandemia foi uma grande incerteza econômica. A guerra é uma grande incerteza. Ninguém pôde prever a existência dessa pandemia de saúde pública em cunho global. Isso jamais poderia ter passado por qualquer previsão econômica. Assim como a guerra é uma grande incerteza, né? Há uma guerra que se deflagrou em relação a países que têm uma importância global, em especial na produção de petróleo. Isso gera todo um desarranjo produtivo, assim como no fornecimento de insumos para determinados setores da produção agropecuária, né, no aspecto dos fertilizantes. Então, enfim, nesse sentido, em relação às incertezas, eu lhe asseguro que nós, economistas, não conseguimos fazer previsões. Mas em relação aos riscos e em relação a alguns cenários, como o caso da moeda estrangeira, a tendência, de fato, nos próximos dias é uma tendência, sim, de queda, já que estamos vivenciando aí essa retomada de indicadores naquilo que estávamos praticando no período pré-pandemia. Tá certo, Danilo. Muito obrigado, viu, pelas suas explicações, por nos ajudar a entender um pouco desse economês tão complicado que a gente ouve o tempo todo, às vezes não entende nada. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço a oportunidade, mas na ocasião desejo uma excelente semana a todos. Para você também.